você sonha em ter uma vida mais leve, uma vida em que você não se preocupe tanto com os problemas, com os comentários que fazem a respeito de você. Você quer aquela vida mais tranquila, mas ao mesmo tempo não sabe como fazer isso? Então aqui nesse vídeo eu vou falar com você 10 hábitos que você precisa abandonar hoje para ter essa vida mais leve. O hábito número 2 é dizer sim quando queria dizer não. A falta de limites, ela gera uma exaustão, uma mágoa, um sentimento de culpa, e você está ali preso àquilo, gerando aquilo e só alimentando coisas ruins o tempo inteiro. Então, ter esse limite é muito importante se você quer uma vida mais leve. O hábito número 3 é reclamar sempre. A reclamação, ela gera mais do mesmo. A palavra reclamar significa clamar 2 vezes. Você está pedindo por aquilo novamente, aquilo que tanto te incomoda, que tanto te atrapalha. Você só está fazendo isso, pedindo mais e mais daquilo. Então, a reclamação, definitivamente, ela não resolve nada. Ela reforça o negativo também, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que você tanto quer largar, abandonar, ver longe da sua vida, você acaba atraindo para mais perto ainda. O hábito número 4 é se comparar com os outros o tempo inteiro. Hoje em dia, com as redes sociais, isso ficou muito mais evidente, porque a gente se compara o tempo inteiro, compara a gente, compara a nossa família com a família do outro, a nossa casa com a casa do outro, o nosso corpo com o corpo do outro. Isso vai gerando uma ansiedade, uma baixa autoestima, que só vai nos corroendo por dentro. Então, se a gente quer ter uma vida mais leve, a gente precisa urgentemente abandonar a comparação. E o hábito número 5 é viver no automático. Viver no automático, sem presença, sem estar focado, sem estar ali, no aqui e no agora. Isso faz com que os dias passem muito sem sentido. A gente não vê mais sentido em nada, a gente só quer ali cumprir tarefas, fazer o check em cada item da lista. Isso também alimenta a nossa insatisfação, porque nem sempre a gente consegue cumprir tudo, nem sempre todos os pratinhos vão estar equilibrados. Então, mais uma vez, para uma vida mais leve, a gente precisa abandonar esse hábito de viver no automático. E o hábito número 6 é o consumo de conteúdos tóxicos. Quando a gente se expõe diariamente a notícias ruins, tragédias, desastres, violência, quando a gente se expõe a fofocas o tempo inteiro, quando a gente se expõe, como eu disse no item anterior, a comparação, a perfis de pessoas com a vida perfeita, isso vai roubando, vai minando a nossa energia mental. E isso não consegue estar alinhado com uma vida leve, com uma vida plena. Não é que você vai ser bitolado, vai viver numa bolha. Não, a gente sabe que o mundo está cada vez pior, a gente sabe dos agravantes, a gente sabe de toda a violência, de toda a questão, de como o ser humano tem sido mal, o amor tem se esfriado, a gente sabe de tudo isso, a gente não precisa ficar consumindo mais, a gente não precisa ficar se expondo mais ainda a essas notícias, a esses falatórios, a fofocas de maledicência, atraindo só coisas negativas para nós mesmos e para a nossa família. E o hábito número 7 é guardar mágoas e não perdoar. Quando a gente guarda a mágoa, quando a gente não libera o perdão, a gente está ali se prendendo ao passado, a gente está envenenando nossa alma, porque a falta de perdão, ela prejudica principalmente a nós mesmos. Não é a pessoa que precisa ser perdoada, porque muitas das vezes ela nem sabe que precisa ser perdoada, mas a gente é quem mais sofre quando a gente não libera o perdão.
E quando a gente tem esse perdão para ser liberado, essa mágoa no nosso coração, é muito difícil ter uma vida leve, é muito difícil ter uma vida com a mente tranquila, organizada, com a mente equilibrada. O hábito número 8 é se manter sempre ocupado, sem um descanso real. A hiperatividade, ela disfarça um coração inquieto. A hiperatividade, e no sentido de fazer muitas coisas, ter que sempre estar em movimento, isso adoece o nosso corpo, isso adoece a nossa mente, isso adoece o nosso físico. Esse excesso de tarefas, esse excesso de coisas para fazer o tempo inteiro, isso não deixa a vida de ninguém mais leve. Hábito número 9. Dormir mal e se alimentar mal. Quando a gente dorme mal, isso vai gerar uma mente irritada. E a nossa mente irritada gera um espírito abatido. E na nossa alimentação é a mesma coisa. Platão, em A República, ele dizia que um corpo, quando ele sofre de uma má alimentação, uma má nutrição, o espírito se enfraquece. Então, é muito importante. A gente, às vezes, faz tudo, mas esquece ali do básico, que é o sono, a alimentação, o exercício físico. Então, esses são pilares muito importantes se a gente está buscando essa vida mais leve. E o hábito número 10, com certeza, é esquecer da vida espiritual. Sem a conexão com Deus, sem aquele tempo diário de intimidade com o nosso Criador, a vida parece que se torna mais pesada, mais difícil, os problemas tomam outra proporção, a nossa perspectiva de vida ela se torna muito pequena e ao mesmo tempo complicada. Porque se a gente não tem quem descansar, a gente não tem quem confiar, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais complicado e parece ser muito maior do que realmente é. Então, esses foram os 10 hábitos que eu separei para vocês, que eu considero que tornam a vida de todo mundo mais pesada, que tornavam a minha vida mais pesada e me distanciavam daquela busca por uma vida mais leve, daquela tentativa de uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila. E eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários qual hábito que vocês têm no dia a dia, que vocês acham que mais suga a energia, que mais drena aquela força vital que vocês têm. Um beijo e até o próximo vídeo.